A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Dia com muita notícia carregada, problemas em plena Copa do Mundo e complicações no sistema político, se pode chamar de sistema político brasileiro. Deixa eu mostrar para você a manchete do Globo. Olha aí. Vorcaro bancou o luxo de Ciro e Mota, aponta a Polícia Federal. Vamos ver a Folha. Vorcaro bancou hotel em Lisboa para Mota e Ciro Nogueira, diz PF. Tiraram o segredo, né? Mendonça tirou o segredo do relatório da Polícia Federal. Polícia Federal detalha esquema entre Vorcaro e Ciro. Pai de banqueiro fica preso. E tem ainda o valor. Está aqui, ó. Após taxação, distribuição de dividendos cai 27%. STF condena Eduardo Bolsonaro por coação à justiça. É polêmica essa condenação, tá? É polêmica. Ele também provocou o suficiente. Você lembra das declarações dele quando ele foi para os Estados Unidos? Posou como pessoa que tinha acesso, e tinha mesmo, ao presidente Trump. Não seria coincidência o fato de ele ter conversado com a assessoria, com o próprio presidente naquela ocasião, e o Brasil ter levado a fubecada que levou, está sendo atribuída a ele. Ele está sendo chamado até de traidor da pátria. E a condenação dele, isso que tem que ser notado, foi por unanimidade. Então, é complicado por unanimidade. Ele ficou inelegível, mas o PL, que é o partido dele, está dizendo que vai manter a candidatura dele a suplente de senador até que se esgotem todos os recursos de caráter judiciário, no judiciário, de caráter jurídico. Olha aqui o Estadão. PF detalha esquema entre Vorcaro e Ciro. Pai de banqueiro fica preso. Também teve essa decisão do pai do banqueiro. Gilmar Mendes divergiu, foi o único que divergiu. Queria que o pai de Vorcaro fosse dotado de uma tornozeleira e tivesse prisão domiciliar. O pai do Vorcaro ficou evidente, provado, ele, na ausência do filho, comandou esse gigantesco, enorme esquema de corrupção. E a coisa não parava no esquema de corrupção, tinha tentáculos que o ministro André Mendonça ontem comparou com a máfia, chamou de máfia. E são fatos que dos quais Vorcaro acabou participando, que chegam ao âmago, né, à alma da República. Eu não me lembro
na minha existência de ter ouvido falar que fatos como esses, eu não quero usar a palavra corrupção, teriam atingido pelo menos 2 membros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma coisa que alcançou até o Supremo Tribunal Federal, passando por vários estágios da República. Aí, gente, você vai percebendo, pelo tamanho da coisa, por que essa reação, por que essa operação abafa. É o fim da picada. Deixa eu ler o que o André Mendonça falou e o Globo reproduziu aqui na primeira página, que eu achei importantíssimo. Os outros jornais não deram tanta importância a essa frase, a essa fala. Dá uma espiada. A sessão que manteve o pai de Daniel Vorcaro em prisão preventiva teve um embate entre André Mendonça e Gilmar Mendes. O decano fez críticas à atuação da PF e comparou o caso Master a Lava Jato. Ele disse que estavam sendo repetidos erros da Lava Jato. Já o relator afirmou que não aceitará delação seletiva, que, segundo ele, foi proposta a ele por um advogado. E disse ver articulações para gerar uma futura anulação do caso. Há um sistema articulado para criar vício. Não sou cego. Eu vou repetir isso porque é muito importante. É o extremo ariete da operação abafa. Já o relator afirmou que não aceitará delação seletiva e disse ver articulações para gerar uma futura anulação do caso. Há um sistema articulado para criar vício. Não sou cego. Você cria um vício, você cria um defeito, você cria uma ilegalidade, você cria uma inconstitucionalidade. Lá na frente você apela dizendo, olha, tem um pedaço aí inconstitucional. E aí, pumba, anulam como fizeram com a Lava Jato. Na Lava Jato, o peso, né, o peso que repousava sobre a área política, diversos setores, o presidente Lula, que foi preso, uma série de coisas, tudo havia um vício, né? Alguém, depois que passou por todos os estágios, lá em cima, chegou no Supremo, né? Passou por todos os níveis da justiça, aí descobriram um pelo em ovo e liquidaram com a Lava Jato, com tudo denunciado. O pessoal, vários dos envolvidos já tinham pagado já tinham devolvido produto do furto para os cofres públicos, etc, etc. Como fizeram com a Dilma, que estava afundando o país, resolveram fazer com o Bolsonaro, né? Essa é uma visão minha que eu já tinha colocado para vocês. Aí não interessa se o que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer, mas o fato é que eles encostaram na parede, né? Dificultaram a reeleição dele. Não estou dizendo que foi comprado ou que houve problema nas urnas, não estou dizendo isso. Mas houve uma certa, digamos, má vontade com ele e ressuscitaram o Lula, né? Ressuscitaram o Lula, que tinha condições objetivas
para derrotar o Bolsonaro. Essa é uma posição, eu sei que não é só minha, mas é uma visão minha olhando os fatos com tranquilidade e com uma certa experiência de vida. Agora começam a surgir, devem surgir mais fatos, né? Por que tem 2 ministros do Supremo envolvidos sem explicação? Um deles, né, com a mulher recebendo milhões à guisa de pagamento dos trabalhos de um escritório de advocacia que advoga no tribunal, onde o marido é membro. Não dá. E o Toffoli, depois das denúncias, depois das coisas terem vazado do Toffoli, ele ainda manteve a relatoria. Quer dizer, teve o que ele fez antes, nas ligações dele com o Vorcaro, que ele sempre negou, né? As ligações dele e da família dele com o Vorcaro, e depois a ação dele como ministro do Supremo, mantendo a relatoria. Né? Precisou quase fuzilar o homem para ele abrir mão, né, da sua participação num julgamento e que o envolvia que ele era suspeitíssimo, como é. Então, gente, precisa dar um jeito. O Brasil não pode suportar esse tipo de coisa. Mas aí, numa delação, surgiria muita coisa. Devem estar festejando que não há delação. Mas a Polícia Federal deve ter muito mais coisas. Tem os telefones do Vorcaro e vai aparecer muita coisa ainda. Por isso se trama, como diz André Mendonça, há um sistema articulado para criar vício. Não sou cego. E também a segurança dele foi reforçada. Estamos lidando com a máfia, gente. Esse pai do Vorcaro tinha matadores, uma coisa sórdida. Tem gente que acha, o próprio ministro André Mendonça ontem disse que é um dos maiores casos de corrupção do mundo. Bom, daqui a pouco a gente volta para essas histórias. Vamos ao que interessa, a Copa do Mundo. Resultados de ontem. Se você está acordando agora e não viu todos os resultados. França 3, Senegal 1, jogo muito bonito. O Senegal, olha, no primeiro tempo jogou mais que a França. Depois, no segundo tempo, brilharam as estrelas da seleção francesa. Iraque 1, Noruega 4, Argentina 3, Argélia 0. 3 gols do Messi, né? Foi isso? Tadinho do Messi. Ainda teve um jogo na madrugada, Áustria 3, Jordânia 1. Depois, hoje, quais são os jogos? Portugal e Congo, República Democrática do Congo, Inglaterra versus Croácia, Gana versus Panamá e Uzbequistão e Colômbia. São esses os jogos de hoje da Copa do Mundo. O Neymar deu uma corridinha, né? Tá todo mundo feliz porque ele não vai jogar contra o Haiti, mas está se recuperando. Enfim. Eduardo Bolsonaro é condenado por coagir STF. Ex-deputado fica inelegível e tem pena de 4 anos e 2 meses por articular sanções dos Estados Unidos a ministros durante o julgamento da trama golpista. Tá aí. Ele não desistiu, está nos Estados Unidos, bem abrigado lá. Enfim, podem tentar trazê-lo de volta para o Brasil. Aí já são outros 500. Tem que prender ele nos Estados Unidos. Imagine,
reexportar ele para o Brasil, eu estou achando difícil, viu? Eu estou achando difícil. Deixa eu ver. Brasil vê textos do G7 adaptados para evitar veto de Trump. A gestão Lula deve aderir a 3 dos 8 documentos negociados na cúpula do G7 em Evian, na França. Para o governo brasileiro, os textos foram moldados para não irritar os Estados Unidos, evitando temas como clima e papel da OMS. Teve o discurso do Lula, na minha opinião, mais voltado para a parte interna do Brasil. O pessoal lá está discutindo abertura de Hormuz, guerra Estados Unidos-Irã, guerra da Ucrânia, etc., etc. E vem o Lula falando de assuntos importantes, mas que não estão em evidência para efeito de discussão numa reunião dessa do G7. Aí ele coloca a questão da multilateralidade, da questão da soberania para combate ao crime organizado, etc., etc. Parece mesmo essa visão de que o Brasil, vista pelos brasileiros, de que tudo que foi discutido evitou irritar o Trump. Parece que sim, resolveram tratar o Trump bem. Até para não irritá-lo, porque não sabe, o homem é de lua, não sabe o que pode acontecer. Entendo o acordo que Estados Unidos e Irã devem assinar para encerrar a guerra e liberar Hormuz. A CNN aqui parece que conseguiu os detalhes, são 14 pontos. Vamos ver? Olha aqui. Opções de Israel dependem de pressão exercida por Trump, afirma professor. O Trump ontem falou abertamente que está irritado com Israel. Quer dizer, ele não consultou Israel, Israel não foi convidado, né? Participou da guerra junto com os Estados Unidos, né? Não foi convidado e agora faz parte desse acordo, né, de 14 pontos, que está antecipado aqui. O acordo entre Irã e Estados Unidos estabelece os termos do cessar-fogo entre rivais históricos e reabertura do Estreito de Hormuz, algum alívio financeiro para o Irã e uma reafirmação de Teherã de que jamais produzirá uma arma nuclear, segundo uma cópia do texto obtido pela CNN. Olha, o documento não inclui detalhes sobre o que acontecerá com o urânio altamente enriquecido do Irã. Deixa eu ver, detalhes técnicos também estão sendo finalizados. Portanto, a redação ainda pode sofrer alterações. Está sendo prometida para sexta-feira. Olha o texto na íntegra. A República Islâmica do Irã e Estados Unidos, juntamente com seus aliados na guerra atual, declaram, mediante assinatura deste memorando de entendimento, o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes. Isso vai ser discutido. O acordo final confirmará as disposições deste artigo. A República Islâmica do Irã e Estados Unidos se compromete a respeitar a soberania e integridade territorial um do outro e abster-se de interferir nos assuntos internos um do outro. Irã e Estados Unidos se comprometem a negociar, chegar a um acordo dentro de um prazo máximo de 60 dias, prorrogado por mútuo consentimento. Imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento, Estados Unidos suspendem o bloqueio naval e impedem qualquer interferência ou obstrução contra a República Islâmica do Irã e restabelece tráfego marítimo em sua capacidade total em um prazo máximo de 30 dias. É isso que está interessando, viu? O Irã percebeu
é o que os comentaristas dizem e os políticos também, que o Irã descobriu que tem uma força maior que uma bomba atômica. É fechar Hormuz. Fecha e abre e domina o tráfego de petróleo. Deixa eu ver, Estados Unidos se comprometem a criar um plano abrangente para a reabilitação e desenvolvimento econômico da República do Irã. Lembra, um determinado momento o Trump disse que queria a rendição incondicional do Irã. Se estrepou. Quem está saindo bem nessa história, por enquanto, é o Irã. Os Estados Unidos por fim no cronograma a ser acordado como acordo final a todos os tipos de sanções atualmente impostas ao Irã. A República Islâmica do Irã reitera que jamais produzirá armas nucleares. Acredite quem quiser. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordam em que, se não houver acordo final, manterão o status quo. O Irã manterá o status quo em seu programa nuclear e os Estados Unidos não imporão novas sanções. Eu estou lendo tudo porque é super importante. Claro que eu estou resumindo. Os Estados Unidos se comprometem imediatamente após a assinatura deste memorando e até a data do levantamento das sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá isenções para exportações de petróleo bruto do Irã. Os Estados Unidos se comprometem que, tendo em conta o progresso das negociações para o acordo final, os fundos e ativos congelados ou restritos do Irã sejam liberados. Olha aí, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordam que será estabelecido um mecanismo de implantação para supervisionar a implementação bem-sucedida e o compromisso futuro com o acordo final. Após a assinatura deste memorando de entendimento e mediante recebimento de garantias quanto ao início da implementação dos artigos 4, 5 e 10 desse memorando, a continuidade da implementação dessas medidas e tal. O acordo final será aprovado por meio de uma resolução vinculativa da Comissão de Segurança da ONU. Está aí, né? Dizem que esses são os 14 pontos, estamos adiantando o que será o documento. Você lê esse documento, você vê que quem sai vitorioso nessa história, o Irã ia acabar o país, o povo será destruído, rendimento incondicional, Hormuz, na marra. Ficou o Irã com Hormuz, vai vender o seu petróleo, vai receber de volta todas as suas granas, prometer, e que não terá armas nucleares, enfim. Israel, que era um país em ascensão, né, fica num plano inferior, vai ter que se enquadrar com os Estados Unidos aos desejos do presidente dos Estados Unidos, porque senão perde o apoio, e o apoio americano é vital. Enfim, é uma situação ruim para Israel. E o Irã, devagarzinho, com diplomacia, em silêncio, tal, arma uma armadilha de tal maneira que quem sai por cima dessa história é o Irã. Feliz ou infelizmente. É o Irã que sai. Agora, é impressionante como o Trump canta a vitória. Ele pega essa derrota americana, né? Não atingiu os objetivos que ele propagandeou, não conseguiu nada, absolutamente nada, né?
pega e vende para a população americana em tempo eleitoral que isso é uma vitória americana. Vai ser difícil engolir. Vai ser muito difícil engolir. Tem mais coisas aqui. Ainda temos alguns minutos. Deixa eu ver aqui. Desigualdade de gênero de trabalho e demanda em casa geram esgotamento. A coisa de saúde, que os jornais estão agora se dedicando bastante à saúde. Instalação de restaurante no Trianon gera conflitos sobre regras de uso do parque. Olha, parques, eu realmente tenho dúvidas sobre essas privatizações de parques. Eu estou achando que parque é uma coisa pública, tem que ser mantida pelo poder público. Aí, olha, restaurante dentro do Trianon, a iniciativa privada vai fazer o quê? Quer ganhar dinheiro, é legítimo, e aí fica essa discussão, né, num jardim tão bonito, tão significativo para a cidade. Ações contra brasileiro preso nos Estados Unidos não citam PCC nem CV. Lembra essa simpatia aqui que nós citamos ontem? Não era tudo isso. Chefiar o PCC e o PV olha, honra ao mérito criminal. Só o Vorcaro supera. O Vorcaro e seus asseclas, políticos brasileiros, ilustres magistrados. Rope jump é praticado no país sob limbo jurídico e falta de fiscalização. E também você vê a construção da tal ponte, aquela ponte gigantesca, enorme. Está aqui uma foto da ponte. Nós pagamos a ponte e não aconteceu nada. Seria uma ponte ferroviária, está lá abandonada, matando gente. Agora resolveram demolir, vão acabar com a ponte. Rope jump, eu vou te contar, é uma atividade esportiva quase clandestina no Brasil. Keiko Sanches propõe projetos de países opostos para o Peru. Tá, a Keiko está um pouquinho, microscopicamente na frente. Entendo o acordo dos Estados Unidos. Olha, tá a crítica. Americano critica Israel e afirma que Síria deveria eliminar o Hezbollah. Meu Deus do céu, será que ele não acompanha a política? É o Trump que disse isso. Brasil diverge de documento do G7, vê textos feitos para não incomodar Trump. Rússia aposta no cansaço da Europa, mas conduz campanha insustentável na Ucrânia, diz analista. Você vê que quem é o analista é Tomás Chmura, membro do Fórum de Segurança de Varsóvia, diretor da Fundação Kazimierz Pulaski. O polonês avalia que os objetivos de Moscou, apesar de esforços diplomáticos, seguem maximalistas. Reconhecimento internacional dos territórios ucranianos capturados e o isolamento diplomático da Ucrânia, com proibição de que integre a OTAN e a União Europeia. Um pouco difícil, né? Já chegamos ao final. Meu Deus do céu, que rapidez, tanta coisa. Mas aí demos um panorama, viu? Esse caso Vorcaro é um horror. Está todo dominado! O Comando Vermelho e o PCC são fichinha perto dessa gente. A única diferença é que eles usam black tie, né? E o Comando Vermelho e o PCC ainda não. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco.
Joaquim Adilton, Edgar Castro, Célio Abreu, Genário Guimarães, Maria Janete, Isaías Fernandes, João Tomás, Márcio Borges, Alexandra Santos, Adair Souza, Lucas Pedroso e William Lousa, além de Dulce Mares de Xanxerê, Eliana Tupi de Porto Ferreira, Chaga San de Santópolis de Aguapeí e João Menezes de Arthur Nogueira. Pessoal, muito obrigado por sua deferência em me aguentar. Espero encontrar... A verdade dói às vezes, viu, gente? Viu, gente do PT e gente do Bolsonaro? Aqui não tem nenhuma visão bolsonarista ou lulista, viu? Aqui a busca é a verdade. Posso errar, mas buscando a verdade e tentando fazer você participar junto comigo de uma visão independente deste Brasil que precisa ser passado a limpo. Bom dia.